Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estão entrando. Gente, hoje tem uma receita tão maravilhosa nessa tarde, tão maravilhosa, que se eu fosse vocês ficariam aqui ligadinhos para aprenderem essa receita de ouro, tá? E lógico que podemos também avisar os amigos, né? Temos que compartilhar sim. Bom, vou pedir a conexão. Estava agora aqui no início com problema na conexão, mas eu acho que já estabilizou. Tá? Ver se tá tudo ok. Imagem, som, tá tudo certinho. Bom, hoje temos uma receita deliciosa, que é um bolo de cenoura, mas não é qualquer bolo de cenoura não. É um bolo de cenoura americano, carrot cake. Mas é um bolo tão diferente, gente. É um bolo tão gostoso, que se eu fosse vocês realmente viriam para aprender e vocês vão ver que é tão fácil, tão fácil. Muito boa mesmo a receita, tá? E eu fico sempre muito feliz em compartilhar uma receita tão boa assim. Principalmente aqui, juntinho com o meu parceiro, que é a Boaz Alimentos, que eu sou apaixonada. Inclusive, eu estava até falando essa semana, tá? Com uma pessoa muito especial lá da Boaz Alimentos, o quanto que eu sou apaixonada por todos os produtos. Mas a gente sempre tem um xodozinho, tá? E eu vou apresentar para vocês o meu xodozinho, que é a farinha Regina tipo 1. Porque eu faço muitos bolos, eu faço pães, faço várias receitas. Mas essa daqui, com o meu bolo amanteigado, com os meus bolos caseiros, ela fica com um toque tão especial que eu falo, todos os produtos são maravilhosos, mas a gente acaba sempre tendo aquele xodó para uma receita. Para os pães ficam maravilhosos, com a Regina Gourmet, gente, uma pizza feita com essa, enfim. Ah, mas eu não tô achando um tipo de farinha, só tô achando outro. Não se preocupem, porque todas eu consigo fazer qualquer receita, isso é que é legal, tá? Bom, se vocês não conhecem os produtos da Boaz Alimentos, se eu fosse vocês, iria até o site, porque lá, gente, tem tudo explicadinho, tem imagem do produto, tá? De preferência até, tem assim as separações, se você, eu tenho a preferência para saber um pouco mais sobre essa farinha, eles têm lá explicando, tá bom? Então, essa é uma orientação muito legal minha, para vocês conhecerem realmente, né, o produto a fundo, tá? Bom, gente, a receita é muito fácil mesmo. E já estamos chegando numa época, né, de presentear as pessoas, ou até mesmo convidar as pessoas para uma confraternização, porque já estamos chegando aí no fim do ano, um ano também foram de lutas, né? Mas agora, graças a Deus, estamos nas conquistas, saindo daquele período mais, né, difícil, complicado, que foi a pandemia. Mas enfim, agora acho que com a galera aí se vacinando, todo mundo, então já está um pouco mais tranquilo. E agora que as pessoas podem fazer uma confraternização, essa receita aqui, gente, ó, delícia, fácil. E mais, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não tenho nada para dar de presente, ou então a minha lista é muito grande para eu presentear várias pessoas, fica muito caro. Gente, uma coisa muito importante é a pessoa ser lembrada. E olha que coisa incrível você lembrar de uma pessoa produzindo o presente dela. Quem sabe você não prepara essa receita aqui, tá? Eu vou te dar até uma orientação de como você vender também uma receita dessa, mas às vezes para presentear, você coloca numa caixinha bacana, bonita, um laço de fita, e você vai presentear aquela pessoa com algo que você produziu, e assim, diferente, único, um presente bem original, tá? Bom, gente, mas sem mais delonga, vamos então à receita. Só que eu vou contar mais um segredinho para vocês. Temos, sim, sorteio, tá? Temos sim sorteios, né? São 3 kits da Boaz Alimentos que nós vamos sortear, tá? Aqui no finalzinho da nossa live. E aí eu vou fazer uma pergunta muito importante, por isso que é importantíssimo vocês ficarem ligadinhos aqui, tá bom?
certo? Bom, alguns momentos nós vamos desativar os comentários, depois nós vamos voltar novamente. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre a receita, fiquem atentos aí, tá? Aí você pode fixar, então, o nome da receita, que é o Carrot Cake, e a pessoa que está produzindo, no caso, que sou eu, a chefe Andréa Souto. Então, para quem não me conhece, tá? Eu sou conhecida como Andréa Souto aqui no meio profissional, tá bom? Bom, vamos lá. Todos os ingredientes da receita estão no site, estão também no feed. Não se preocupem em anotar nada, já está tudo anotadinho lá no feed do Instagram, tá? E também no site da Boas Alimentos, então não se preocupem. Todas as receitas, e olha que esse ano eu dei cada receita tão maravilhosa que assim, vale a pena, tá? Vocês irem lá, passarem, anotarem tudo e produzirem em casa. Bom, como eu havia falado, é uma receita de bolo de cenoura americano. E como é que surgiu isso? Na realidade, gente, em algumas épocas, o mundo se teve algumas escassez de ingredientes, né? Uma hora era farinha, uma hora era algum outro produto. E teve uma época que as pessoas começaram a introduzir alguns ingredientes para adoçar principalmente a receita. E aconteceu também com esse bolo de cenoura, que eles começaram a adicionar muita cenoura ralada, que não é o nosso bolo de cenoura brasileiro. O nosso bolo de cenoura, que eu também já ensinei aqui, é aquele bolo de cenoura que nós batemos no liquidificador, a cenoura, muitas vezes com ovos, açúcar. Esse não, esse nós vamos utilizar a cenoura ralada, assim ó, raladinha, tá? E isso faz toda uma diferença na receita. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa massa ela fica fofa, ela fica incrível mesmo, tá? Bom, no modo de preparo, eu até falo que vocês devem bater em batedeira. Mas por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm um instrumento básico da confeitaria, que é esse batedor aqui. Mas se você tem, você pode até deixar a sua batedeira, então, guardadinha, nem precisa pegar, tá? Nem precisa sujar aí mais um utensílio da cozinha, tá? Você pode utilizar esse batedor. O que eu começo fazendo? O mais importante é dissolver o açúcar com os ovos, tá? E depois eu vou adicionar também o óleo na receita. Bom, então aqui eu tô fazendo metade da receita, e é legal salientar que a metade da receita me rende aqui 2 forminhas de 15. Ou seja, a receita inteira me rendeu 4 forminhas de 15 ou 2 formas de 20 centímetros. Por que eu gosto de falar isso? Porque às vezes em casa você quer só preparar para casa e às vezes a família é pequenininha, né? Então você pode fazer a metade da receita, tá? Lá no site está a receita completa, que é a receita inteira, certo? Ah, mas se eu tenho aí uma família um pouquinho grande, o pessoal gosta, né? De prestigiar ali na horinha do café, um bom bolo, você faz a receita toda, que aí vai render 2 formas de 20 centímetros, certo? 2 de 20, tá? Ou 4 de 15. Se você pensa em presentear, esse é um tamanho ideal. Olha que legal, para você presentear aí, e as pessoas vão gostar muito, muito desse bolo. Bom, então eu começo a minha receita, vou começar a minha receita, tá? Por enquanto a gente não precisa desativar, não. Vou começar a minha receita, então, misturando o açúcar mascavo. Ah, eu não gosto muito de utilizar o açúcar mascavo na receita. Ele confere aí todo um sabor, né, bem marcante da cana, do melado. Ele vai ficar sempre com esse saborzinho ali bem presente. Se você não gosta, você pode substituir a quantidade do açúcar mascavo também pelo açúcar demerara, que ele também vai na receita, tá? Então aqui eu tenho açúcar demerara, certo? Eu gosto muito do gostinho do açúcar mascavo. E aqui eu tenho os ovos, tá bom? Certo? E agora vou começar aqui a minha receita só misturando esses ovos aqui com os açúcares, né? Tanto o mascavo quanto o demerara, tá? Se vocês têm alguma dúvida, por favor, podem perguntar. Vamos interagir, que é ótimo,
bom? Mexendo, mexo bem. Olha que coloração linda. Já. Bom, realmente, gente, esse momento é para dissolver o açúcar, tá? Para ele não entrar no forno sem ficar totalmente dissolvido. E com isso ele poderia até açucarar em cima, não fica legal, tá bom? Bom, aí aqui eu já tenho, então, meu açúcar bem dissolvido. Aqui, vou chegar aqui pertinho, tá? Agora eu vou adicionar o óleo da receita. Gente, aqui eu estou utilizando óleo de milho, mas vocês podem utilizar qualquer tipo de óleo, tá bom? Vou utilizar também, aqui eu tenho um pouquinho de suco de laranja e a raspa de laranja, que dá um saborzinho bem legal. Isso foi a última coisa que eu separei, porque você não deve separar e deixar guardado por muito tempo a raspa nem o suco, né? Porque ele pode ir amargando. Então um pouquinho de suco de laranja e a raspa de laranja, tá? Certo? Aqui agora eu tenho, então, a cenoura ralada. Ralada. Pronto. Isso. E ele tem um toque muito especial de especiaria também. Eu aqui estou utilizando o gengibre em pó, mas você também, se você tem gengibre em casa, pode ralar um pouquinho. Estou utilizando o gengibre em pó, estou utilizando também toquezinho de canela. Ah, eu não gosto de gengibre, ah, eu também não gosto de canela, ou então só gosto de canela. Pode colocar a especiaria que você realmente gostar e apreciar, tá? Então aqui eu estou com canela e gengibre, certo? Vamos misturando. E agora vou adicionando a farinha. Qual a farinha que eu estou usando? Estou usando então a farinha Regina tipo 1. E ela vai deixar a minha massa bem fofinha, tá? E é importante salientar, gente, mesmo sendo uma excelente farinha, quando a gente agrega a farinha numa receita de bolo, a gente tem que evitar agora bater tanto. Ah, mas por que eu não posso ficar batendo tanto? Eu achei que quanto mais batida essa farinha aí na massa, fica mais fofinha. Não, é o contrário, tá? Porque a farinha, gente, ela é rica em proteínas. E essas proteínas, elas são ativadas uma vez que você coloca umidade nela e fricção, e trabalho mecânico, manual, né? Nesse caso aqui, eu só vou misturar, tá? Misturando, ó, sem bater muito, certo? Alguém tem alguma dúvida? Perguntaram se a receita e as medidas ficaram salvas. Ficaram salvas, já está lá no feed, já está também no site a receita, então está tanto no feed, né? Tanto no feed quanto no site, tá bom? Estão nesses dois lugares, tá? Então aqui eu vou agregando. Sabe o que acontece? Dá impressão, para quem faz bolo, tá? Isso é coisa mesmo, um papo de confeiteiro, né? Quem faz bolo, olha assim, e essa receita não vai dar certo. Essa receita tá muito rala. É assim que o pessoal fala, né? Nossa, não... Mas, gente, ao contrário, tá? Ele vai ficar fofo, vai conferir uma leveza, vai ficar bom mesmo. Vou provar já já isso pra vocês. Ah, lembrando que a minha farinha que eu utilizei, a farinha que eu utilizei, então foi Regina, mas eu já tinha agregado fermento nela, tá? A Boas Alimentos, ela tem duas linhas de farinha, que é a farinha número 1 e a farinha Regina. A que eu estou utilizando, então, para essa receita é a farinha Regina tipo 1, tá? Eu falo que é a amarelinha. Minha paixão. Aqui, ó. Que linda.
Mas você também pode fazer pizza, pães, sobremesas com ela, não tem problema nenhum, tá? Bom, agora inclusive pode fazer massa fresca. Qualquer dia desses a gente podia, vou combinar com o pessoal da boate para combinar aí, bem legal, um dia de massa fresca, muito legal também. Agora eu vou adicionar, que vai dar um toque também muito especial, nozes picadinhas, mas eu piquei grosseiramente, tá? Para ela aparecer bem, então, na receita. E uva passa. Eu sei que tem muita gente que passa a uva passa, né? Não gosta de jeito nenhum. Eu sou apaixonada. Enfim, se vocês não gostam de uva passa, tenho aí outras sugestões. Vocês podem ter aí um abacaxi em calda, mas vocês precisam tirar bem a calda desse abacaxi, tá? Deixar ele bem sequinho e substituir assim, então, pela uva passa. Mas a uva passa vai dar um toque especial. Eu estou utilizando a uva passa branca, que é a que eu mais gosto, tá? Ela é um pouco mais azedinha, então ela fica bem gostosa na receita, tá? Bom, organizando, certo? E agora, a minha receita simplesmente está pronta. Olha que fácil, gente. O pessoal fala assim, ah, não acredito que essa receita é só isso. Sim, ela é só isso. Agora eu vou pedir para desativar os comentários, porque eu quero apresentar a textura dela. O que eu acho importante? Vocês não ficarem com medos, inseguros, que às vezes olha, nossa, mas isso vai dar certo? Ela apresentou uma massa tão fofinha e eu tô achando ela tão ralinha, não vai ficar solada, como vocês chamam, né? Então, não se preocupem, tá? Agora eu vou pegar ela com a colher para que vocês olhem e observem bem, tá? Olha como ela fica, ok? É essa a textura da massa, tá? Certo? Olha a textura, ok? Aí você olha assim, uma textura muito bonita não, mas gente, fica fofo, fica tão delicioso, fica incrível, tá? Bom, receita pronta, agora vamos aplicar ela na forma que vai ser assada. Eu posso colocar então essa massa naquelas formas que tem todas desenhadas, né? As formas com gominhos, enfim. Você pode já ligando o forno para pré-aquecer, por favor? Só ligar, tá? Deixa 25 minutos, daqui a pouquinho a gente vai adicionar a massa lá. Então, pode sim. Só lembrando que é importante, tá? Você untar bem essas formas, às vezes até enfarinhar, tá? Você procura utilizar a farinha Regina. O bom é que a farinha Regina ela é bem fininha, tá? Então não vai ficar nada grosseiro, tá bom? Aqui, o que eu fiz? Nesse caso, como eu vou desenformar, tá? E vou decorar, eu coloquei, para facilitar, um papelzinho manteiga, porque essa forma é reta, ela não é toda decorada, tá bom? Papel manteiga no fundo, aí vou dividir aqui a minha receita, certo? Agora a gente já desativou os comentários? Uhum. Então, se tiver alguma dúvida, gente, por favor, se tem algum aluno meu aí assistindo, por favor, mande presença, a professora. Quer que eu ative os comentários? Quero. Já pode ativar. Se tem dúvidas, vamos lá. Certinho? Nenhuma dúvida? Ó, dividir e agora levar para assar. Forno, gente. Agora virou uma moda do pessoal falar, não, pode levar para assar no forno frio. Não, depende muito de cada receita, tá? Não façam isso.
o ideal é sim, a gente só faz isso, de colocar a massa de bolo em forno frio, quando o nosso caso é adoçante, tá? Quando eu tenho uma receita de bolo, quando eu substituir o açúcar por algum tipo de adoçante, aí sim, nós não colocamos no forno quente ou pré-aquecido, tá? Mas nesse caso aqui, eu quero sim adicionar ele já no forno pré-aquecido, já para acelerar o processo da fermentação, que ele vai liberar essa umidade desse vapor que vai ser criado dentro da receita e vai fazer então com os componentes químicos que tem dentro do meu fermento, façam essa massa crescer, tá bom? Então vamos lá, pode colocar agora pra assar. Gente, quanto tempo? Esse meu forno é um forno que eu tenho aqui, ele é um forno que tem ventilação e vapor, tá? Que nós chamamos ele de forno de convecção. Então ele demora em média uns 20 minutos. Agora em casa, eu deixei um pouquinho mais, eu assei até o meu em casa, forno comum, né, convencional, ele assou em 30 minutos, tá? Então só isso. Em casa, 180 graus, aqui eu tenho que assar 155, tá bom? Bom, só para vocês realmente entenderem aqui, o rendimento foi de 4 assadeiras. Você pode passar essas aqui, por favor? Perguntaram se você não untou as laterais da forno. Não, eu não unto. Por que eu não unto? Quem me perguntou? Quem perguntou? A Adriana Frasson. Adriana, tudo bom? O que acontece? Eu não unto a lateral, porque o que vai acontecer? A minha massa já é uma massa engordurada. Quando ela crescer no forno, ela vai ter um deslocamento, tá? Desse choque das gorduras, tá bom? Então ela vai se deslocar e ele vai ficar aquele bolo que ele não fica, não sei se vocês observaram aqui, que ele tá bem retinho, tá? Ele geralmente dá uma encolhida, ok? Então ele encolhe. Para não acontecer isso, tá? A gente não unta, certo? Ok? Bom, vocês podem molhar com uma caldinha de laranja. Você pode só jogar uma suquinha de confeiteiro em cima. Tem assim uma variedade aí de decorações, coberturas. A cobertura de lá é uma cobertura feita com cream cheese, manteiga e açúcar de confeiteiro, tá? Eu já tenho até ela aqui pronta, é só bater, realmente é só bater, eu já tenho ela até, deixa eu pegar. Já tenho ela prontinha aqui para vocês. Só que é o seguinte, eu gosto de sugerir e dar outras opções, porque nem sempre a pessoa gosta de cream cheese, né, com gostinho manteigado, então estou dando aqui outras opções. Uma coisa legal também, gente, é caramelo. Caramelo com florzinha de sal, você jogar uma calda de caramelo nesse bolo para tomar com um cafezinho número 1. Gente, acabou. Acabou, assim. É só isso que eu desejo nessa tarde, tá? Por sinal, a gente tem até caramelo lá em casa, né? Uhum. Bem pensado nisso aí. Eu tô aqui, olha, tendo ideia e lembrando o que tem na minha geladeira. Bom, esse daqui é uma cobertura muito clássica dos americanos, que é um creme de manteiga com cream cheese, tá? É só bater. Ah, eu não tenho batedeira. Esse também pode bater na mão? Pode, mas é o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar a manteiga no ponto de pomada, tá? Vão batendo, ela não pode estar amolecida e nem tão dura, porque senão você não vai conseguir bater com fouet, tá? O grande problema é só a manteiga. Vai bater ali e vai adicionar o cream cheese e o açúcar de confeiteiro. É aquele açúcar bem fininho mesmo, tá? E ela fica assim, ó, essa coberturinha, ela fica desse jeito. Só que é importante salientar que ela precisa ficar um pouquinho na geladeira. Por isso que eu bati ela e deixei ela um pouquinho na geladeira, tá? Cream cheese, açúcar de confeiteiro e manteiga, que ela fica um pouco mais consistente, certo? Bom, lembrando também que eu não posso aplicar numa receita com a massa muito quente, senão ela vai derreter toda porque tem a manteiga. Então a manteiga vai deixar ela mais firme,
Tá? Mais alguma dúvida aí? Tudo certinho? Por enquanto, eu acho que não. Gente, tô tirando um pedacinho, mas eu queria só apresentar pra vocês, não sei se dá pra ver, como ela fica fofa. Olha só, que fofura. Olha que fofura. Essa receita, especialmente, se você gosta de uma massa molhadinha, você pode sim molhar a massa, que eu vou sugerir uma caldinha de laranja, tá? Uma caldinha de água, um pouquinho só de açúcar e suco de laranja. Você dá uma fervida, joga um pouquinho dessa calda, fica muito maravilhosa, mas não tem necessidade, porque a massa ela é molhadinha, bem molhadinha, tá bom? Muito gostosa mesmo. Bom, agora aqui, com essa cobertura, eu também vou transformar como se fosse um recheio, tá? Inclusive, vocês podem cortar no meio, se vocês gostarem de colocar mais camadas, certo? Deixa eu só colocar aqui minha bailarina para ajudar. E aqui eu tenho, colocando então toda essa cobertura, que também pode ser recheio, tá? Se quiserem agregar aqui, é porque o ideal é a essência de... O ideal não, o tradicional é a essência de baunilha. Mas eu particularmente gosto muito do gostinho do suco de limão. Então, se vocês quiserem substituir, eu substituí, tá? A baunilha por suco de limão, tá valendo, tá bom? Dúvidas? Não? Não. Certinho? Mais um pouquinho. Se vocês quiserem fazer uma massa, um bolo, né, mais alto, colocar 3 camadas de massa também tá legal, fica legal também. Agora, aqui, deixa eu até tirar a papel manteiga para o pessoal ver, ó, como é que ela fica, tá? Aqui, você dá pra ver. Olha que maravilhosa. Tira uma foto, por favor, disso aqui, porque isso tá lindo demais, gente. Eu chego a ficar emocionada. Pera aí. Foi? Foi. Tá, obrigada. Não, gente, é demais essa receita. Quando eu falei que era boa, boa mesmo. Agora eu venho aqui, coloco. Vou adicionar a cobertura. Vocês podem cobrir o bolo todinho, tá? Com essa cobertura, que ela fica bem legal também. O que eu vou fazer? Vou fazer aquele espatulado, de ir agregando toda a cobertura na lateral. Gente, fica muito gostosa essa cobertura. Muito boa mesmo. Tá? É, mais de uma pessoa falou que tá com água na boca. Gente, olha, vou contar uma coisa pra vocês. É boa. É boa mesmo. Podem fazer. E por favor, tá? Além de marcarem a Boais Alimentos, marca a professora também, tá bom? Fico muito feliz. Eu reposto tudo, tá?
marca professora. Então aqui primeiro eu tô numa camadinha mais fina. Uma camadinha mais grossinha, vou buscando, tá? E vou brincando assim, então. E o cheiro, gente, que fica um cheiro tão maravilhoso. Eu fiz em casa, tá? Agora mesmo, na hora do almoço. Aqui eu não deixei nada pronto, fiz tudo hoje e falei, gente, o que é isso que tá na minha cozinha chegando? Essa receita maravilhosa. Eu gosto mais dessa bailarina que você está aí, mas tudo bem, eu te emprestei para você gravar. Né? Vou buscar mais um pouquinho aqui de creme. Olha que bonito, esse meu cremezinho de cream cheese, não só bonito como gostoso. Inclusive, gente, se vocês quiserem fazer também em versão para cupcake, essa receita dá super certo. Só vou dar uma orientação também importante, que vocês devem, como a massa ela é um pouquinho mais úmida, tá? Vocês devem colocar 2 forminhas de papel encerado, não só uma. Então essa dica aí é importante, tá? Então você não vai colocar uma forminha só naquela cavidade, vocês vão colocar 2 e assim vai sair certinho, tá bom? Eu sei que eu já fiz e eu tava lembrando aqui sobre isso, falo, puxa vida, agora a gente quer dar uma lembrancinha, às vezes alguma coisa, que fazer uns 3 cupcakes, 4 cupcakes para dar de presente. Essa receita também é bacana, tá? Então você pode fazer versão cupcake também dela. Eu acho que eu deixei ali um negocinho branco de pintura, um pó dourado e um alquinho de cereais. Consegue? Vê aí? Aí mesmo, ó, um negocinho de alquinho, tá aí. Esse álcool de cereais. Um potinho dourado. Isso. Isso. Aí agora, naquela gaveta que está atrás daquele carrinho embaixo, tem uma espátulazinha rosa, de plástico mesmo, pode ser. Tem que puxar o carrinho. Isso, por favor. Esqueci de pegar essa espátula. Isso, uma espátulazinha rosinha, na última gaveta. Do lado. Isso. Aí, uma espátula rosa, uma pink. Só para eu dar uma acertadinha aqui. Isso, ótimo, obrigada. A ideia aqui, gente, não é tanto para fazer grandes decorações, não, porque a estrutura do creme ela é um pouco molinha, tá? Então e até eu sugiro vocês não deixarem um ambiente muito quente quando vai fazer essa cobertura, tá bom? Então realmente ideal. Eu venho agora só com uma espátula só para acertando um pouquinho, tá? Só um pouquinho aqui. Toma cuidado. Por isso que eu falei que, ó, tá valendo se vocês... a gente pode dar uma brasileirada e jogar um brigadeiro? Pode. E se for um brigadeiro de laranja, então, ó que chique. Pode também, tá? Tô dando só ideias pra vocês.
Tô aqui para isso, pra gente compartilhar ideias. E é tão gostoso, né, gente? Muito bom. Vou pesar só mais um pouquinho. O que eles fazem muito lá fora? Eles jogam amêndoas, tá? Tostadas. Eles jogam essas amêndoazinhas tostadas que fica bem legal também. Se eu não vou fazer isso aqui, eu vou dar uma outra ideia. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só um trabalhadinho aqui, ó. Vou rodando com essa pontinha aqui dessa espátula, só para dar um acabamentozinho aqui em cima, tá? Ai, outro favor que eu vou pedir, já tô finalizando. Ali, naquele armário, tem um potinho cheio de pincéis. Traz uns 2 ou 3 pincéis, por favor. Aí faltou só a base da pintura, que tá aí também, ó. Esse branquinho, debaixo do tapete de silicone. Branquinho para pintar. Debaixo desses tapetinhos de silicone aí. Em cima, essa basinha de pintura, de várias... Isso. Bom, o que eu vou decorar, gente? Eu vou decorar com physalis. Vocês conhecem essa frutinha e os pincéis? Vocês conhecem essas frutinhas aqui? Physalis. É essa frutinha, tá? Olha que linda que ela fica. Fica um luxo, né? E olha que legal você preparar, comprar um pratinho bonito, colocar numa caixa bacana para você dar de presente. Então aqui você abre a frutinha. Eu gosto de abrir a frutinha, tá? Essas folhas. Essa frutinha ela é azedinha. E ó, puxo as folhinhas, tá? E vou torcer assim. Fica bem legal, tá? Ótimo. Gosto assim. A gente pede, a pessoa já traz